Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de 1917, o provável vencedor do Oscar de 2020. Eu vou falar desse filme, quanto às chances dele no Oscar e por que eu acho que ele vai ganhar e tal, lá no final do vídeo, e depois também eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre meus palpites pro Oscar e o porquê eu acho que 1917 hoje é o grande favorito. Essa é uma história ficcional contada ali dentro da Primeira Guerra Mundial, então ele vai pegar alguns elementos reais, coisas de relatos que realmente aconteceram, e misturar com essa história desses dois jovens que é completamente ficcional. Então a história ela vai ser basicamente dois jovens tendo que cumprir uma missão, tendo que passar pelo território onde está dominado pelos alemães e tal, para poder entregar uma mensagem e dessa forma salvar 1.600 homens britânicos. E o roteiro vai ser basicamente isso, eles tendo que sobreviver e nada muito além disso, mas eu explico mais na frente o porquê eu gosto de algumas coisas do roteiro e outras eu acho mais problemática. Eu acho que esse é um daqueles filmes onde o lado estético fala muito mais alto do que o conteúdo, e a proposta é essa, a proposta é criar um filme com uma estética que vai chamar atenção e vai transportar o público para dentro do filme a partir dos elementos técnicos. O filme é dirigido pelo Sam Mendes, ele é muito bom, já ganhou o Oscar por Beleza Americana, também fez ótimos filmes como 007 Skyfall, como Estrada para a Perdição, Foi Apenas um Sonho. Então ele é um diretor muito bom, muito versátil, que já passou por vários gêneros, e aqui ele vai se encontrar num gênero de guerra com um pouco de ação também, e ele falou que ele queria escrever esse roteiro em homenagem, se eu não me engano, ao avô dele ou bisavô dele que lutou na Primeira Guerra Mundial, e por isso ele queria fazer um filme da Primeira Guerra. E aqui não tem como falar dele se não falar também do Roger Deakins, que é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor diretor de fotografia de todos os tempos, que deve ganhar o Oscar de novo e que faz um trabalho aqui primoroso. Então a ideia deles foi justamente fazer um filme para parecer que é um take só, para parecer que não tem cortes, que como se fosse um grande plano sequência. Óbvio que em alguns momentos você percebe onde pode ter tido um corte, onde foi usado um pouco mais de CGI para poder fazer a transição entre uma cena e outra de uma forma que pareça que não teve corte ali. Mas no geral eles escondem bem demais os cortes e fica a mesma impressão de que é toda aquela ação contínua. E nesse sentido, eu assisti o filme o tempo todo pensando como que eles fizeram essa cena, como deve ter sido difícil fazer essa cena, porque Birdman fez isso recentemente, de fazer um filme como se fosse inteiro em plano sequência e tal, mas em Birdman tem uma transição entre personagens o tempo inteiro, onde dá pra ter uma variação, onde dá pra fazer um corte. Aqui não, aqui tem muitos planos abertos e sequências longas em planos abertos, com os atores tendo que fazer tudo aquilo. Então é um trabalho muito difícil da direção, mas é também um trabalho muito difícil dos atores, porque apesar deles terem poucas falas, eles têm que passar toda a dramaticidade e ao mesmo tempo conseguir fazer aquelas ações todas sem errar e sem parecer que fique muito marcado, porque muitas vezes o plano sequência parece que ele é meio marcado, então o ator ele faz tal coisa porque ele tem que fazer aquilo para o plano de sequência funcionar. Aqui não, aqui é criado uma naturalidade, então parece que os atores eles realmente estão fazendo aquilo para sobreviver e a câmera tá ali só testemunhando. Só que assim, falar que um filme é difícil de ser feito não necessariamente quer dizer que ele é bom. Muitas vezes os diretores eles querem fazer malabarismos com a câmera para mostrar do que eles são capazes e aquilo não agrega muito à proposta do filme. Aqui eu acho que toda essa ideia de fazer um plano sequência é muito clara e vai de acordo com a proposta do filme, que é trazer esse realismo, é trazer essa imersão. Porque a partir do momento que não tem corte, tudo aquilo parece mais real, é mais fácil do público se sentir lá dentro, até porque muitas vezes a montagem ela direciona o olho do público. Aqui, como o filme é feito em plano sequência e com planos mais abertos, então não tem esse direcionamento. O público ele tá vendo tudo aquilo, ele tá se sentindo dentro de tudo aquilo, e isso não só na fotografia, não só no plano sequência, isso vai aparecer muito no design de produção. Então a gente vai se sentir dentro daquelas trincheiras, aquele lugar mais claustrofóbico e sujo e cheio de ratos e cadáveres, e acho que isso durante todo o filme é muito bem feito no design de produção, então é cadáver para tudo quanto é lado, a gente sente a presença dos bombardeios em algumas crateras que tem cheia de água,
a lama também, então tem uma cena que os personagens estão caminhando na lama e você sente a bota deles afundando, então em muitos momentos parece que a gente tá até sentindo o cheiro daquele local. A maquiagem também vai ser eficiente, apesar de não ser uma baita maquiagem e tal, ela entra em momentos pontuais para a gente acreditar em tudo aquilo, então em um ferimento, em uma sujeira, na poeira, na lama e tal, a gente sente que aquilo tudo parece real, também por causa da maquiagem, também por causa do trabalho sonoro aqui, que é impecável, e também por causa da trilha sonora, que é maravilhosa, do Thomas Newman, que faz a gente sentir aquele senso de perigo, aquele senso de urgência, até mais do que o roteiro, porque a ideia central do roteiro é falar, esses personagens eles têm muito pouco tempo para fazer essa missão e eles têm que fazer isso o mais rápido possível. E a trilha sonora traz esse momento, traz aquele relógio, parece que a todo instante eles estão tendo que correr, eles não podem parar e tal. Algo que eu não senti tanto no roteiro, mas eu já falo disso. Só antes de falar do roteiro, eu tenho que também falar um pouco da atuação do George McKay, que é essa atuação central, que é muito boa, então ele consegue passar pelos estágios dramáticos, ele consegue se expressar basicamente sem falas, é um filme com pouquíssimas falas, e também ele vai fazer esse trabalho corporal muito bom, esse trabalho de conseguir fazer todo aquele plano de sequência parecer real. Aqui também tem várias aparições de atores muito famosos, eu não vou falar delas porque muitos deles pra mim foram uma surpresa, então eu tava assistindo o filme e eu falava, nossa, olha quem acabou de aparecer, não fazia ideia que ele estava no filme. Então tem pelo menos uns 5 ou 6 atores ali que eu não fazia ideia que iam aparecer, e quando eles aparecem é uma surpresa muito boa, apesar deles não terem tantas falas, eles não terem tantas cenas, a maioria tem no máximo uma cena só. Mas se a parte técnica, como eu disse, se a estética, se a proposta visual e sonora consegue transportar o público muito para dentro daquele lugar, e é muito eficiente nisso, eu acho que o roteiro acaba pecando um pouco. Eu não senti tanto no roteiro aquele perigo iminente. Tem uma cena ali mais no segundo ato que um dos protagonistas acaba fazendo uma cagada e a gente sente o perigo. Mas, no geral, parece que o perigo ele só realmente vai chegar lá no terceiro ato. Então chega um momento do filme que a gente fala, tá faltando alguma cena aí que vai fazer a gente sentir que os personagens estão correndo risco de vida a todo instante. E acho que isso passa até um pouco pelo arco dos personagens. Eu não fiquei tenso pelos personagens o tempo inteiro. Então, como eu disse, a parte técnica ela traz muito mais essa tensão do que o roteiro em si. E o mesmo vale para urgência, porque, como eu disse, a proposta é que essa missão tem que ser realizada muito rápida. Em alguns momentos o roteiro toma umas decisões que eu não gosto muito. Então, por exemplo, em algum momento o personagem vai parar, vai encontrar uma pessoa e vai passar um tempo conversando com aquela pessoa, tentando ajudar aquela pessoa e tal. E aí eu só ficava pensando como ele tá fazendo aquilo tão devagar, com tanta calma, se a missão dele é para ele fazer o mais rápido possível. Então em um momento ele tá correndo, querendo chegar rápido no lugar, e parece que em outro momento ele para conversar com uma pessoa durante, sei lá, 10, 15 minutos do filme. Mas o que mais me incomoda mesmo no roteiro e no filme inteiro é como ele quebra a própria proposta narrativa, ele quebra a própria ideia de universo do filme. Porque, como eu disse, toda essa parte técnica é justamente pra gente imergir em tudo aquilo, pra gente se sentir dentro daquela narrativa, daquele local e tal. Mas em muitos momentos o roteiro vai colocar cenas de ação à la Missão Impossível. Então tudo isso quebra muito o realismo da proposta inicial. Então a gente tá tenso por ele, a gente sente que eles estão dentro da guerra, em um momento de perigo e tal, e de repente entra uma cena de todo mundo atirando no personagem, e ele correndo e fugindo dos tiros e não acontecendo nada com ele. E quando a gente fala de um filme, a gente fala de um universo, a gente fala de regras que um universo de um filme estabelece. A partir do momento que ele estabelece a regra de que aquilo é o mais real possível pra gente se sentir lá dentro, ele não pode trazer elementos meio absurdos que fujam completamente da realidade, e aí vai entrar mais uma vez o aspecto estético. Essas cenas, elas são muito bonitas, elas são muito vistosas, elas trazem até um entretenimento. Então é mais uma vez, o filme ele foca muito mais na parte estética do que na parte do roteiro em si. O roteiro ele é bem simples, ele é bem direto, como eu disse, é só essa missão, essa sobrevivência. E eu acho que isso está longe de ser o problema. O texto também não é ruim, tem pouco texto, tem poucas falas, mas acho que tudo isso funciona muito bem. Mas para mim, o grande problema mesmo aqui é quando entram essas cenas de ação, que o filme ele deixa de ser um filme de guerra e vira um filme de ação blockbuster, o que teoricamente não é um problema, mas acaba sendo porque ele vai quebrar a proposta
central do filme. Então assim, eu vou dar a nota primeiro e depois eu explico toda a questão do Oscar bem por cima, bem superficialmente. Eu vou dar para esse filme uma nota 8,5. Eu gostei bastante do filme, não é o meu favorito pro Oscar, eu gosto de pelo menos mais uns 3 ou 4 filmes, mas também não é um filme que, se ganhar melhor filme, o que parece que vai acontecer, eu não vejo como um grande problema. Não é um Green Book da vida, por exemplo. É sim um ótimo filme em um ano maravilhoso, tanto para o cinema quanto para o Oscar. O que eu digo que ele tem grande chance de ganhar o Oscar é porque ele vem levando todas as premiações, ganhou o Sindicato dos Produtores, que é o melhor termômetro para o Oscar, e também porque de todos os filmes indicados, ele é o que tem menor rejeição, ele é o que não tem nenhuma ala contra 1917, e tem alas contra Era Uma Vez em Hollywood, ala contra O Irlandês, ala contra Parasita, e ala contra Coringa, e por aí vai. Mas isso eu vou explicar melhor em um vídeo à parte. Ainda assim, um filme que vale muito a pena, principalmente pela parte técnica e estética, e que vale muito a pena também assistir no cinema, na melhor sala possível. É um filme que, se você conseguir assistir em IMAX, eu acho que vale muito, muito a pena, principalmente se você gosta de filmes de guerra. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você achou do filme, se concorda ou não comigo, e passe também aqui no primeiro comentário fixado, onde a gente deixa as nossas outras redes sociais, a gente produz conteúdo para o Instagram, a gente tem o podcast, e também eu deixo os 2 sites que eu escrevo aqui embaixo, um de séries e outro que eu escrevo mais de cinema, que eu escrevi também uma crítica sobre 1917 lá. Por hoje é isso e corta!